Boa noite a todos. Domingo, 17 de setembro de 2023. Hoje estamos reunidos na sala de estudos da Ordem Teosófica de Serviço para conversarmos sobre saúde mental nesse mês dedicado à prevenção do suicídio e à conscientização sobre transtornos mentais. A gente convida o nosso irmão Cláudio Cruz, psicanalista, professor, coordenador da loja Blavatsky, também um grande trabalhador aqui da OTS, para falarmos sobre esse assunto. Então, antes, da gente entrar de passar a palavra para o irmão, eu queria também dizer algumas palavras. Hum, A gente, o suicídio, esse assunto que convidamos o nosso irmão para tratar aqui no dia de hoje, quer dizer, foi, na verdade, um convite e ele nos sugeriu esse título, né? O suicídio é um fenômeno multifatorial, né? Eles são vários elementos envolvidos que levam à decisão de uma pessoa a tirar a própria vida. E por isso é preciso uma articulação, né, de setores e saberes para ações de prevenção, para que essas ações sejam bem-sucedidas, as ações de prevenção. Os números de suicídio no Brasil O número de suicídio no Brasil cresceu 11,8% em 2022, em comparação a 2021. O levantamento ele faz parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicado em julho. Em recentes estudos da OMS, a Organização Mundial de Saúde, indicam que, em 2030, a depressão será a principal causa de incapacitação, à frente, inclusive, das doenças cardiovasculares. Atualmente, estima-se que 121 milhões de pessoas sofrem da doença, segundo a OMS. As estatísticas são alarmantes e apontam para um problema de saúde pública. Em minhas mãos, né, aqui no download aqui no meu celular, eu também vou ler o início do prefácio da Prevenção do Suicídio, um manual para profissionais da mídia. É um documento muito importante da Organização Mundial de Saúde, assinado em Genebra em 2000. O suicídio é um fenômeno complexo que tem atraído a atenção de filósofos, teólogos, médicos, sociólogos e artistas através dos séculos. De acordo com o filósofo francês Albert Camus, em O Mito de Sísifo, esta é a única questão filosófica séria. Como um sério problema de saúde pública, o suicídio demanda nossa atenção, mas sua prevenção e controle, infelizmente, não são tarefas fáceis. As melhores pesquisas indicam que a prevenção do suicídio, mesmo sendo uma atividade factível, envolve toda uma série de atividades que variam desde as melhores condições possíveis para a criação das crianças e dos jovens, passando pelo tratamento efetivo dos transtornos mentais, até o controle dos fatores de riscos ambientais. A disseminação apropriada da informação e o aumento da conscientização são elementos essenciais para o sucesso de programas de prevenção e suicídio. A mídia desempenha um papel significativo na sociedade atual, ao proporcionar uma ampla gama de informações através dos mais variados recursos. Influencia fortemente as atitudes, crenças e comportamentos da comunidade,
e ocupa um lugar central nas práticas políticas, econômicas e sociais. Devido a esta grande influência, os meios de comunicação podem também ter um papel ativo na prevenção do suicídio. E aí, continua, é um documento muito importante, que eu sugiro a todos que tiverem interesse, que leiam, e por isso, né, nas mídias, não se faz, justo por um tratado, não se faz nenhuma abordagem, né, sobre o suicídio, mostrando como se deu, né, mas a gente pode falar em números, porque os números eles são importantes para as pessoas conhecerem e entenderem a real situação. Uma das primeiras associações conhecidas entre os meios de comunicação de massa e o suicídio vem da novela de Goethe, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é esse livro que foi publicado em 74, não sei se vocês conhecem. Nesta novela, o herói se dá um tiro após um amor mal sucedido. Logo após a publicação, começaram a surgir na Europa vários relatos de jovens que cometeram suicídio usando o mesmo método. Isso resultou na proibição do livro em diversos lugares. E esse fenômeno originou o termo efeito Werther, usado na literatura técnica para designar a imitação dos suicídios. Então, isso daqui a gente vai falar um pouco do porquê não se divulgam, né, os suicídios. Mas sim, a gente pode falar em números, se deve ser dito, deve ser falado, né, e dado a devida importância. É um tema sensível, né, e por isso também muito às vezes visto como preconceito, né, mas é preciso ser dito, é preciso ser conhecido. Então, a OTS, como uma instituição, né, que tem vários interesses, né? A OTS, a gente abraça muitas causas dos animais, do meio ambiente, da cultura, da paz, cidadania e também da saúde e espiritualidade. E o objetivo principal dessa reunião de hoje é dar conhecimento, informação, né, e ser um local onde a gente possa falar com tranquilidade sobre esse assunto, de tal forma que aqui seja um local também para a gente pensar em prevenção, né? A gente aqui, a ideia é uma acolhida e um lugar onde a gente possa conversar sobre esse assunto de tal forma que o objetivo é a prevenção e manutenção da vida. É isso que importa, esse é o objetivo do nosso encontro hoje. Então, agora eu passo a palavra para o nosso irmão Cláudio, que com muito carinho e atenção se colocou à disposição para fazer um trabalho com a OTS, para dar uma palestra, e com o título, é um título talvez provocativo, né, que assusta, mas que é a nossa realidade, é a realidade que a gente vive, de muitas pessoas, do nosso mundo contemporâneo. Suicídio, loucura. E como subtítulo, uma visão psicológica e espiritual. Gratidão, Cláudio. Muito obrigada mesmo pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. Está com você a palavra. Obrigado, Raquel. Na realidade, o trabalhador é quem agradece a oportunidade do serviço, né? É assim que a gente deve conduzir. Eu quero começar com um texto que a gente tem feito um estudo de Luz no Caminho, de Mabel Collins. Ela fala assim: mas não condenes o homem que excede,
Estende-lhe a mão como a um irmão peregrino cujos pés se tornaram pesados com a lama. Não o censures, nem te retraias dele, porém tenta aliviar um pouco o pesado karma do mundo. Ajuda as poucas mãos fortes que impedem os poderes das trevas de obterem uma vitória completa. Esse texto é do livro Luz do Caminho, de Mabel Collins, é um livro que nós temos estudado agora. Do livro Escrínio de Luz, de Chico Xavier, eu retirei a frase: inadiável construir todo o bem ao nosso alcance. Estudo é dever, serviço é obrigação. Em um de nossos encontros da OTS, nós falamos sobre ajuda e serviço, e a Teresa usou uma frase bastante interessante: é uma chave que vira, né? É uma chave que a gente consegue girar, que é a conscientização do serviço à vida. E, consequentemente, quando a gente serve a vida nos energiza e nos traz mais vida. Embasado nisso, eu queria contar uma historinha para vocês que eu intitulei de O Grande Teatro. Num grande teatro, um ator apresenta uma peça. Convida parentes, amigos e amigos dos amigos, e em pouco tempo o teatro se enche. Por curiosidade, talvez, pelo nome da peça, o Gran Finale. Na primeira fila, os parentes mais próximos; na segunda fila, também os parentes mais próximos; na terceira fila, já os amigos mais próximos; na quarta fila, os amigos dos amigos, e assim por diante, e o teatro se enche. A peça começa jovial, alegre até. Poucos aplausos, poucos risos, e o ator insiste. A peça segue, agora mais desordenada, mais descoordenada, parecia um pouco caótica. E o ator corre de lá para cá, nesse grande palco. A primeira e a segunda fila se entreolham e perguntam quem escreveu esse roteiro. E o ator prossegue. Percebe-se aqui e ali um ar perdido, esgazeado, mas o ator prossegue. A primeira e a segunda fila continuam sem compreender. A terceira fila já se incomoda. Que peça chata! A quarta e a quinta fila em diante já querem deixar o teatro. E a peça segue cada vez mais desordenada, cada vez mais perdida. Objetos são colocados no palco sem necessidade, outros objetos necessários são retirados, e as primeiras filas se perguntam: isso não deveria ficar? Isso não deveria sair? Por que se tirou aquilo? E o ator corre de um lado para outro. A plateia silenciosa, sem entender, alguns incomodados, alguns já desinteressados, alguns se perguntando o que estavam fazendo aqui. E o protagonista segue. Ora, ele vai a uma mesa, bebe uma coisa; ora vai numa outra mesa, come outra coisa; ora volta na mesma mesa e bebe outra coisa, de outra coisa, de outra coisa, e as pessoas perguntam o que são essas coisas que ele se alimenta ou ele toma para ele. E a primeira e a segunda fila continuam se questionando: o que é isto? Quem escreveu esse roteiro? Por que esse ator está nessa peça? Nenhum aplauso, nenhum riso, nada. Apenas uma observação. A quarta fila em diante já está crítica. Que coisa insuportável. Que coisa desagradável. O que estou fazendo aqui? E essa peça segue de forma cada vez mais desordenada. Já tem muito alimento ou pseudos-alimentos sobre a mesa aqui,
Esse protagonista vai e volta, a roupa já está rota, rasgada, até parece suja, uma impressão ruim, uma energia densa e todos se incomodam. E, de repente, sem mais delongas, aparece o grande finale. O ator toma a poderosa arma na mão e atira no peito. Cai no palco assustado pelos olhos da primeira e segunda fila, que em momento algum tinham condições de interferir no roteiro. A primeira e segunda fila se assusta muito, a terceira e quarta olha aquilo com repugnância e afastamento. Da quinta fila em diante, apenas a pergunta continua: o que eu estou fazendo aqui? A primeira e a segunda fila se levantam, correm para o centro do teatro, tentam colocar de novo no protagonista as roupas, ou trocar-lhe as roupas, ou mudar o roteiro. Não conseguem. A cortina se fecha e a peça se encerra, com a completa incompreensão de todos os espectadores. Somente a primeira e a segunda fila, com o coração aflito, correm até a coxia, tentando fazer com que o personagem troque de roupa ou troque de roteiro. A primeira e segunda fila representam os pais e os familiares mais próximos. Da segunda, da terceira fila em diante, somos todos aqueles que estamos distante, apenas observando o outro sem nos envolver. O restante da fila está apressado em sair dali correndo, porque a peça foi um desperdício de tempo e talvez de dinheiro. É preciso afogar aquelas imagens em outros prazeres ou desejos para que eu não me envolva naquela energia. O protagonista, então, é retirado no palco. Pesada cortina fecha o teatro. E em pouco tempo ele se esvazia e a peça, então, é esquecida de todos. Quis demonstrar com essa peça o quanto de teatral existe na nossa vida, porque vivemos num grande teatro interpretando um personagem, e esse personagem precisa ser cuidadosamente acolhido quando percebemos a desordenação, o caos e a falta de orientação com que esse personagem se movimenta desde a mais tenra idade. Essa observação talvez caiba aos parentes mais próximos que construção mental, espiritual, educacional e que estímulos positivos posso eu dar a esse protagonista dessa história de vida. Ele não recebe nenhum aplauso, ele não recebe nenhum carinho, ele não recebe nenhum estímulo, e ao mesmo tempo é apresentado para ele um monte de questões materiais, algumas dispensáveis, outras indispensáveis, e ele já não sabe mais o que é dispensável e o que é indispensável, e faz uso e abuso dessa matéria, sem nenhuma compreensão espiritual do que é a vida. E ele segue, então, desorientado, em aflitiva decisão, ruído no mais profundo do seu coração por aflitivas desilusões. Ele toma a vida como decisão de terminá-la. Tão dolorosa se apresenta aquela peça, aqueles telespectadores e toda a desordem e desorganização com que a peça que ele interpretou representa para ele e para o público que o assistiu. Muito importante se faz a observação daqueles que nos cercam. Já comentamos aqui que a indiferença é a tia megera. Quando a indiferença se apresenta, eu não leio a mim mesmo nem ao próximo. Quando eu não me importo com o que está próximo, o desastre acontecerá. Por mais pesado que talvez sejam essas falas,
O que eu quero é fazer um convite ao mindfulness, ou atenção plena, ou estado de presença, onde a gente esteja completamente comprometido conosco e com o mundo que nos cerca. A vida acontece dentro do nosso campo de ação. Não é no Japão, não é na Rússia, não é na China, não é na Lua, mas é no nosso campo de ação. Vizinho obsesso, parente difícil, tudo isso é o nosso campo de ação. E com que atenção estamos tratando estas questões? O livro Autocultura, à luz do ocultismo, de Iqbal Tymany, ele, de uma forma extremamente didática, ele vai falando sobre os corpos, a constituição setenária do homem e a sua autocultura. Esse ser humano, esse protagonista que desde muito cedo cria ideações suicidas, isso vai começar a aparecer muito, muito novo, com as suas decepções que ele não consegue lidar, as suas perspectivas de futuro ou as suas ações que não são elogiadas, o carinho que ele não recebe, talvez, dos amigos, das pessoas mais próximas, a desatenção e a completa indiferença do crescimento dele. O que oferecer a esse protagonista de roteiro? O conhecimento, ele abre um caminho, né, para a luz, e essa luz é a luz do bem, é a luz da sabedoria. Na sabedoria, esse ser humano, ele volta para socorrer aquele que está na sombra. Na vida, nesse campo, né, a ser arado na vida, cada um de nós recolherá multiplicadamente aquilo que plantamos. O meu convite é a atenção. Poderíamos falar de questões técnicas, né? Psicologicamente bastante profundas, a construção de uma ideação suicida, como é que ela surge, por que ela acontece muito entre os homens e em menor grau entre as mulheres, por que essa faixa etária dos 15 aos 25 é a mais sensível? O que acontece na construção mental deste protagonista, onde nós, muitas vezes, estamos indiferentes? Vivemos em sociedade e o que o outro afeta, afetados somos nós. A nossa preocupação em nos informar também deve ser a mesma na preocupação em servir, em atender. De que me adianta encher a estante de livros dourados para eles se empoeirarem, ou então de que me adianta lê-los todos e não agir no bem? No cotidiano da vida, há que fazeres no bem o tempo inteiro. Raquel tem no status do WhatsApp: não volte a dormir. É isto que a leitura teosófica nos propõe. Não volte a dormir. É isso, talvez, que o tema de mindfulness vai tratar, né? Não vou ousar direcionar no estudo, mas é atenção plena, é que o membro da loja Blavatsky, Carlos Leonardo, insiste tanto: estado de presença. A vida acontece aqui e agora. E o meu serviço à vida me retorna em mais vida. As observações técnicas que podemos ter como psicólogos, como psicanalistas, como psiquiatras, como terapeutas, como teosofistas, elas devem servir de encaminhamento ao serviço. E esse serviço se chama o próximo. E o próximo não está no Japão, não está na China, não está na Lua. Ele pode estar
dentro de casa ou no vizinho, né? E essa observação é muito importante. Tem um grupo de mulheres americanas, se não me engano, são 4. Elas têm a seguinte função de manhã: elas acordam mais cedo, meia hora mais cedo, e saem para o trabalho. Elas entram dentro do carro às 4, que elas trabalham muito próximo, e saem à rua elogiando as pessoas. Mais nada. Bom dia, como você está bonita. Nossa, essa roupa de gari laranja combinou com seu cabelo. Nossa, você ficou fantástica, você seria uma excelente atriz de cinema. Só isso. Elas exageram nos elogios, mas com a profunda observação. Não tem uma pessoa que não se emocione. E elas têm uma atenção muito sutil. Elas olham o olho da pessoa, observam, ela está em dor e falam: como você está bonita, apesar dessa sua aparência assim sisuda, você seria uma excelente atriz. E assim vai falando: ah, você desfila? E as pessoas assim vão mudando o humor, vão mudando o dia. E a construção mental de uma ideação suicida vai sendo desconstruída nessas pequenas sutilezas. Queria trazer de novo essa frase, que é também de um livro espírita chamado Escrínio de Luz, que fala: estudo é dever, serviço é obrigação. O que me volta no estudo de Joy Mills, né, Raquel? E que é o serviço à vida. E quando eu sirvo a vida me retroalimenta. Se eu sirvo a uma pessoa, a um protagonista que está com ideações suicidas, o que a vida vai me retroalimentar? Em mais vida. Até no egoísmo podemos ser bons. Até no nosso, né? Não, eu quero mais vida, então seja útil à vida. Essa desconstrução mental acontece muito numa sala de aula. Você entra numa sala de aula, surge qualquer assunto, alguém fala, um ou dois alunos, no caso Leonardo também é professor, certamente ele já ouviu: ah, essa semana eu tentei suicídio. Às vezes você fica sem ação, completamente sem ação, aí você olha para o jovem, tem 15, 16 anos, ah, eu estou me cortando todo. Que aflição é essa que lhe rói o coração de forma tão profunda que a vida não tem mais interesse? Possivelmente é uma construção mental com base material. Não tem nenhuma construção espiritual aí. Somos teosofistas estudando espiritualidade, esoterismo de uma forma profunda, buscando em todas as religiões, ciências e filosofias o conhecimento, e esse conhecimento precisa ser utilizado no bem. Precisamos trazer luz, precisamos ser pontos de luz, precisamos ser acolhimento, precisamos ser alegria, aqueles elogios sem mais nada a ver. Nossa, seu perfume é uma delícia, nossa, seu cabelo é novo, que bom te ver, né, Rosângela? Que bom ver Regina, que bom ver a pessoa. Que prazer é estarmos juntos. E isso tudo vai mudando uma construção mental que vem embasada principalmente nos corpos da personalidade. Fazer com que esse ser humano extremamente concentrado nos corpos, né, que a gente chama de inferiores, né, corpo energético, no corpo físico, no corpo emocional, e o corpo mental concreto, que luta desesperadamente para satisfazer as necessidades ou os desejos dos corpos inferiores. E aí o ego não equilibrado vive em frustrações. Não é aplaudido, não é aceito, é recusado. Isso sem falar de processos kármicos ou de vidas passadas.
como a Raquel iniciou a construção de uma ideação científica, de uma ideação suicida, ela é muito bem estruturada. É tal forma estruturada que quando chega à loucura, ao ato final, não há, muitas das vezes, uma titubeação. Ele não titubeia, ele toma a ação e ela, na maioria das vezes, é bem sucedida, né? Porque o único ato que ele sabe que será bem sucedido até aquele momento é o suicídio. É o recurso que ele tem. Mas o que acredita esse ser humano que tomou essa ação? O que ele pensa? Eu me importei? Eu me identifiquei? Eu o vi? Ou ele me é indiferente porque a dor dele também me incomoda? Há algum tempo, alguém me disse que quando você andar na rua e vir alguém em dor, olhe, insista seu olhar, não desvie o olhar até que a compaixão tome conta do seu coração. Muitas vezes, em proteção a nós mesmos, aos nossos corpos, principalmente ao nosso corpo emocional, eu não quero olhar. Eu quero sair desse palco o mais rápido possível. E mesmo os profissionais da saúde, que às vezes não dão conta, chegam à conclusão, não dou conta, e esse eu não dou conta, esse não tem jeito, né? Isso pode acontecer, né? Também isto é uma ideação suicida, porque aquele que não vê o outro também se mata. E é importante prestar atenção que vou saltar de paraquedas, é uma ideação suicida. Vou pular de bungee jump com pouca proteção, é uma ideação suicida. É um suicídio indireto. Estou fumando a vida inteira, é um suicídio. Adoro uma cachaça todos os dias. Estou prejudicando os meus corpos inferiores. Os meus corpos são a expressão do divino em mim, então eu o estou matando. É um suicídio. Esses vícios, eles que nos conduzem ao excesso ou à deterioração do nosso corpo físico e emocional, são suicídios. Não, eu só bebo uma cachaça todo dia. É um suicídio. Eu fumo todo dia, tenho 40 anos. É um suicídio. Adoro emoções fortes, vou pular de bug jump. É um suicídio. É muito importante estar atento a isso, né? Eu não posso comer uma bobagem, um abacaxi, porque eu tenho uma úlcera perfurada, mas eu adoro abacaxi, vou comer um abacaxi. Isso é um suicídio, gente. Que construção o outro fez? Observemos nós mesmos. Que carência o outro tem? Observemos nós mesmos. O ser humano lê o outro pelas três tias: simpatia, antipatia e empatia. E ele lê o outro e a si mesmo. Como vamos ler o outro? Como vamos nos importar? A Sociedade Teosófica tem uma biblioteca, né, uma literatura vastíssima. Quem da área psicológica que está no grupo agora, se pegar o livro do Taimni, ele é um tratado de terapia, um profundo tratado de terapia. Se você começa com Taimni, faz Luz no Caminho, faz ocultismo prático e faz a doutrina do coração, caraca, você está formado em terapeuta, sem precisar de faculdade. Agora, tem que ter aprofundamento do que se conhece. Mesmo em psicologia, em psicanálise, em psiquiatria, o conhecimento ele é uma ferramenta de serviço. Não é uma ferramenta cultural para eu apresentar um título, porque o título também morre. O título também morre.
O corpo físico morre, o corpo emocional vai morrer numa sequência. Esses corpos inferiores vão morrer. Então, o que fica é o aprendizado ao corpo, à sua essência espiritual. Muita atenção, então, na construção mental que essas pessoas com ideações suicidas têm. Vocês irão observar que o histórico de vida delas, né, tem traumas, elas vão talvez passar do psicótico, do neurótico, um borderline, até mesmo um esquizofrênico. Isso é sempre uma construção. E quando as ilusões se tornam tão aflitivas que ele não suporta mais a incompreensão do todo em que ele está envolvido, ele toma a coragem máxima e, num ato de loucura e insanidade, ele comete o suicídio. Mas nós não sabemos até que ponto ou até o que eles sorveram de veneno. Porque parece que eles se envenenam diariamente numa taça de fel e vinagre, e o coração se enche de veneno, dia após dia. Os olhos se abaixam, o sorriso se esvai, ou o sorriso é exagerado, ou a tristeza é exagerada, ou é esquisita, e nós nos mantemos distantes. Esse é o meu convite, para a gente se importar com tudo que acontece à nossa volta, num estado total e absoluto de presença. Não voltemos a dormir. Não voltemos a dormir. É bíblico: desperta, ó tu que dormes, e o Cristo resplandecerá sobre ti. E o Cristo é aquele que convida o médico a ir cuidar do doente. Ele não fala para o médico cuidar do são. É um convite quase em modo imperativo, né? Vá receber, vá cuidar do são, vá cuidar do que está doente, e não cuidar do são. Esse convite que eu faço, talvez também ao conhecimento, né? Todo mundo que tem aqui uma literatura teosofista, e todo mundo que já leu Taimni, vai entender a construção dessa autocultura, o quanto ela ajuda quem está na área de saúde mental, por exemplo, o quanto Taimni auxilia, o quanto a doutrina do coração auxilia na compreensão da dor do outro e a sua. Mas essa compreensão, ela tem que ser tratada como ação. Senão, de pouco adiantou, de pouco me serviu, né? Eu convido vocês a fazerem uma reflexão nesse sentido. A gente poderia falar de vários tratados de psicologia, de psiquiatria e de vários termos técnicos dentro da área, né? Mas o que eu quis fazer hoje foi um convite. Até prometi a Raquel que eu não queria assustar com dados, né, e informações de tristezas, né? Nem do que a família sofre, mas um convite. O convite que eu faço é que aquele que conhece seja mais útil. Esse também é o grande propósito da OTS, uma grande pretensão no bem, fazer o bem na sequência animal, na sequência humana, na sequência ambiental, né? No campo ambiental, em todos esses campos. Isso é um trabalho de comprometimento com a vida, no mais amplo sentido que ela significa. E o ser humano que está do nosso lado, ao nosso lado, ele é o nosso irmão. E é curioso quando a gente fala assim, ele é o nosso irmão. Nossa, mas tem irmão que é danado, né? Tem irmão que é tenso, né? Tem irmãos que você tem certeza, né, que é irmão? Mas se a gente trouxer isso para o campo espiritual, nós sabemos que a família terrena é uma grande família humana, que a gente vai e volta, vai e volta. Então,
Não sei o que que a Raquel foi minha na vida passada, nem Tereza foi ou será na minha vida futura, né? Sei que né, os membros da loja Blavatsky ou os membros das lojas que vocês frequentam, quem serão eles, né? Por que que a gente tem carinhos assim tão naturais com uns, né? E tem prudências com outros? E, no entanto, nós vamos e voltamos como irmãos, como esposos e esposas, como parentes, ou seja, estamos novamente na grande família. E essa família, ela impacta um ao outro. Esse é meu convite, que o conhecimento que a gente tenha dentro da literatura teosófica, principalmente, eu ouso sugerir aos psicólogos presentes, aos terapeutas presentes, que façam um profundo estudo desse livro, Autocultura à Luz do Ocultismo e a Constituição Centenária do Homem, que isso ajudará muitíssimo na desconstrução mental que os suicidas em potencial têm. A maioria deles está num plano material, sofrendo aflitivas desilusões, na expectativa de um futuro grandioso que ele enxerga na internet, no Instagram, no Facebook, nas fotos outras que os outros postam, e ele não tem essa beleza física, essa capacidade intelectual, essa condição financeira para seguir ali. E ele se vê frustrado, desiludido, angustiado, desamparado e não amado. Era isso que eu queria dizer hoje para vocês. Espero que as minhas palavras não tenham ferido o coração nem angustiado o coração de vocês. É um convite realmente para que nós nos preocupemos e nos ocupemos da ação e na observação de todos aqueles que nos cercam e qual o comportamento que eles estão tendo que possa conduzi-los a um ato de insanidade, tal qual é o suicídio. Estou aberto para vocês, se alguém quiser fazer perguntas, Raquel, ok? E obrigado pelo tempo. Não vou me alongar muito, porque eu também quero ouvir a, a opinião, né, e o ponto de vista das pessoas presentes. Gratidão, meu irmão. Linda sua apresentação. Que sejamos, como você disse, pontos de luz e de acolhimento a todos que precisam. Como eu já falei bastante no início, eu deixo aqui em aberto a todos que quiserem fazer comentários, também trazer reflexões. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Podem abrir os microfones. Letícia, obrigada pela apresentação aqui no chat. É um assunto, né, irmãos, que a gente não tem que, não pode se cansar de conversar, né, sobre é o fator humano, né? Isso que importa, é estarmos aqui conversando sobre um tema tão importante e tão sensível, que nos afeta, mesmo que nós não estejamos passando por isso, alguém está, e isso também, e por isso também nos afeta. Então, convido a todos, né, para estarmos juntos aqui enquanto OTS, pensando talvez até em projetos relacionados à saúde mental. Conversei com a Tereza sobre isso, e a gente já tem até uma ideia, né? A Helenice, que não está aqui no dia de hoje, ela é a coordenadora, né, desse departamento que a gente chama de saúde e espiritualidade. A Tereza, ela foi a presidente da OTS aqui por tanto tempo, nossa amiga que é psicóloga, então estivemos juntas conversando sobre, quem sabe, um projeto nacional relacionado à saúde mental. Então, a gente não quer que seja só nesse mês de setembro que esse assunto venha à pauta da OTS, né, das nossas reuniões. Eu estou falando... gostaria de só colocar uma pergunta. Isso, eu estava falando só enquanto não surgia, mas, por favor, Regina. Às vezes há uma dificuldade que você sente
da própria pessoa que está numa situação dessa de confusão mental, de, de não se sentir amada, de se sentir rejeitada, mas ela também se fecha. Ela tem uma coisa dela que não quer se mostrar, que não quer deixar entrar em contato com você de uma forma mais profunda, de entendimento, né? De se sentir junto. E isso é muito difícil, porque às vezes a gente nem sabe como lidar com isso. Eu gostei do que você falou, a gente tenta elogiar, a gente tenta ser carinhoso de alguma forma, de dizer alguma coisa de bom, mas nem sempre a gente vê o resultado. Então, a pessoa já cria uma barreira enorme entre ela e você. Como é que você, Cláudio, daria alguma ideia para alguém tentar aproximar mais, pular por esse muro e tentar chegar àquela alma sem interferências, sem imposições, sem dar ideias, mas mostrar que está lá junto? Eu queria ter alguma coisa de explicação. Ei, Regina, obrigado pela pergunta. O manejo de um paciente que está com ideações suicidas é muito delicado, porque nós vamos conversar com ele desde as questões do nascimento até a idade onde há uma maior propensão ao suicídio, que fica entre os 15, 16 até os 25 anos. Essa é a faixa etária de maior risco. É aí que ocorrem as maiores desilusões. Existem análises e análises a serem feitas. Por exemplo, vou fazer uma brincadeira com você, Regina. Eu nasci determinada hora do dia, o dia estava claro, o médico estava de super bom humor, sabe? Me pegou no colo, fez, né, me deu o banhozinho direitinho e me entregou para a mamãe no colo. Eu senti imediatamente o colinho de mamãe, o seio de mamãe, me senti acolhido, confortado e imediatamente, por um instinto animal, eu busco o seio e me alimento. E ali eu fui acolhido. Então, atenção, o dia estava claro, o médico de bom humor, mamãe estava no quarto e eu já fui prontamente entregue à mamãe, acolhido e amado. Porque o primeiro trauma é o do nascimento. O primeiro trauma do ser humano é o nascimento. Ele está lá no líquido amniótico, folgadão, bonitão, alimentado, quentinho na água, né, com o maior prazer. Ele é expulso do paraíso. Ele é expulso dali. É o primeiro trauma. Então, eu nasci assim, tudo, né, direitinho, a luz do sol estava amena, né? Aí veio Regina nascer no mesmo hospital, assim, do lado. Aí a luz acabou, o médico estava no mau humor do cão, mamãe teve que ser retirada porque ela teve... Quer falar primeiro, Tereza? É, é, teve que ser retirada porque ela teve talvez uma eclâmpsia, teve alguma complicação no parto, né? Então, e Regina ainda ficou com sangue, alguma coisa na garganta, teve que fazer uma bronquioaspiração. Estava escuro, bronquioaspiração, mamãe não estava presente. Segundo, terceiro ou quarto trauma. Essa análise é feita no manejo clínico, com muita calma e paciência. E muitas vezes o paciente repete no outro o trauma que ele teve. Olha que doido. Então, você nasceu no escuro, pode ser que você tenha medo de escuro e pavor de perder a respiração. E aí você não entra em ambientes cujo ar esteja pouco, ou que você tenha, assim, cisma que você vai ter bronquite, asma e esse monte de coisa, porque você já sofreu um ataque naquela área. Então, há uma construção lenta ali. A ideação suicida é uma construção, sabe? Então, ela precisa ser vista desde ali. Que trauma houve naquele ser que ele veio construindo isso? A falta da mamãe, a falta do pai, a falta de luz, o excesso de luz, ou de repente nasceu, o médico pegou o sujeito pelo pé, o menino bateu a cabeça na pia, outro trauma, outro trauma, outro trauma. E aí ele chega aos 4, 5, 6 anos,
vamos dizer assim, como a gente tem casos na clínica, né? Uma pessoa começou a ser viciada aos 6 anos de idade. Quando ela chegou aos 40, ela se vicia uma outra criança na mesma idade que ela tinha. Então, ela repete o trauma dela no outro, porque ela já acha que o trauma que ela teve é normal. Então, ela repete o trauma do outro. Só que aí ele tem o chamado superego, né? A sociedade, as leis, as normas, que o pune severamente. E aí ele recalca no inconsciente, pois o inconsciente irá se manifestar em forma de xistes, de desejos que ele não pode nem mencionar, e ele vai expressar isso. Então, essa observação é que em psicanálise a gente chama de audição, ouvido flutuante, né? Você ouve o paciente falar, porque ele pode estar mentindo, né? Ele pode estar fazendo um monte de mentira, e você flutua. Flutua onde? Nas expressões dele, no que ele fala, ou no silêncio que ele fica. Porque o silêncio e o tempo desse silêncio fala. Então, é uma profunda observação. Como essa pessoa se fecha? Às vezes você quer dar um abraço, né? Aí a pessoa está assim, braço cruzado. Você chega para dar um abraço, ela chega assim. Então, é muito, Regina, do coração. Eu falo do que eu gosto de fazer, por vivência, é do coração. É um profundo acolhimento. E até a entender os surtos daquela pessoa. Me abraça, não. Sai de perto de mim. Né? E você ter uma compreensão e uma tolerância enorme. A energia do coração do centro cardíaco é essa, né? Compreensão, tolerância, fraternidade, caridade e amor. Compreensão, tolerância, fraternidade, caridade e amor. A pessoa se fecha porque ela está em defesa de algo que ela quer esconder. E com certeza é grave. Pode ser uma sevícia sexual, um abuso sexual que ela sofreu em tenra idade. Né? Como eu estou te citando, hoje eu tenho, na clínica, tem pacientes que foram se viciados aos 5 anos de idade. Né? Então, isso é um trauma enorme. Então, ele sofreu um trauma, foi ser viciado, foi abusado sexualmente. Aí ele sai da cena do trauma, vamos falar. Ele foi estuprado, vamos dizer assim, no porão de uma casa. Ele sai do porão daquela casa e encontra papai e mamãe. Como é que você acha que ele está? Assustado, com vergonha, com medo. Mas sabe o pior? Ele está excitado. Porque houve ali o desenvolvimento antecipado de uma energia sexual. Olha o mundo que explodiu nele. Vergonha, medo e ainda excitação. O que fazer com isso? Então, é assim, é uma profunda compaixão com o outro que chega até você, porque ele está em dor, embora ele não tenha como mostrar. Como é que eu vou falar, Regina, eu fui estuprado aos 5 anos, depois eu tive isso, mas aos 40 anos eu estuprei também uma pessoa da mesma idade quando eu fui estuprado. Que coragem tem ele, se você não abraçá-lo no todo, corpo emocional, corpo físico, corpo espiritual, corpo búdico, todos os corpos dele, e jogar para ele uma energia assim, de profundo amor. Porque senão passaremos apenas como técnicos, como manejadores de clínica. É isto. Isso é recalque, isso é seu inconsciente, isso é assim, isso é trauma, aí vamos ficando só nas falácias. Então, assim,
o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra tem um profundo compromisso de amor. Profundo. Né? Na área da psicanálise, a cada mês, por exemplo, o psicanalista ele tem uma supervisão, porque o psicanalista se afeta com os casos. Aí ele passa por uma supervisão e, às vezes, a supervisão fala com ele assim, você saia desse caso, porque você está muito envolvido emocionalmente. Então, há uma prudência né, do supervisor te orientar e falar assim, o manejo é esse, observa isso, observa aquilo. Mas quem está ali tem que ter um compromisso de amor. Porque a dor está ali. E a dor que eu não posso contar. Eu não posso contar por que eu tenho dor. Oh, eu estou muito dolorido porque eu fui estuprado aos tantos anos, aí quem me estuprou era um drogado que me deu cocaína também, e aí eu fui estuprado, fui drogado, saí da cena excitado e tive todas essas dores. Como é que eu vou contar para minha avó, para minha mãe, para o meu pai? Ou até mesmo para o meu terapeuta? Como é isso? Em psicanálise, a audição, o ouvir, é extremamente importante. E o não assustar. É fácil, Gino? Claro que não. Tem hora que te conta uma coisa que você faz assim, ó, né? E a cara sugerida para o psicanalista, para o psicólogo, é a cara de paisagem, né? A de egípcio, né? Que não se assusta com nada. É tudo ok, ok, ok. Mas somos também o ser humano que se assusta, que se afeta. Então, assim, o próprio psicólogo, o próprio psicanalista, o próprio terapeuta também precisa se observar. Também precisa se observar. Com imenso carinho com ele mesmo e também com o outro. O que fazer foi a sua pergunta. Quando a pessoa se fecha, observe que você vai achar um espaço onde você vai jogar uma sementinha chamada assim, amor. Pequenininha. Pequenininha. E ela vai germinar. Tá bom? Eu espero que não esteja sendo muito piegas para os psicólogos que estão no grupo agora. É mais difícil quando a gente não é psicólogo, tem, às vezes, pessoas da família que você tem que descobrir uma forma de chegar, né, de conviver e de dar um apoio, e sem base nenhuma, né? É difícil, não é fácil, não. Você que é vovó, Regina, eu falo que assim, a avó é mãe 4 vezes, né? Porque é mãe, continua mãe dos filhos, né? E mãe e avó dos netos, né? Então, eu acho que a dose mais profunda de amor as avós conhecem. Então, assim, parente em dificuldade, parente difícil, é sempre um exercício a mais para o nosso coração. É um exercício a mais. Mas, como diz a Bíblia, né, não se coloca fardos pesados em ombros fracos. Dona Regina dá conta, Tereza dá conta, Raquel dá conta, Cláudio dá conta. Nossa, entendi que eu não acredito muito não, né? Mas a gente vai levando, né? Vamos levando, né? Carlos Leonardo, que está por aí, sabe que tem dia que a gente, nossa, é uma loucura, né? Então, tem dia que a gente fala na loja Blavatsky esses dias o nosso conselheiro, primeiro conselheiro, falou assim, a gente sabe tanto, né? E tem dia que a gente está lá no fundo do poço, né? E a gente sabe tanto, né? Então, assim, a observação do outro, né, que está à minha frente, talvez vai refletir também na minha autoobservação, no meu autoconhecimento. Porque tem uma frase bíblica que fala assim, né? Se alguém, eu não me lembro dela exatamente, mas é mais ou menos assim:
quanto maior o pecado, maior o santo. O que quer dizer isso? Que aquele que conheceu o erro sabe como sair dele. Aquele que conheceu o vício, a lama, sabe, o espúrio, o desprezo, se ele saiu, ele sabe como ensinar o outro. Então, quanto maior o pecado, maior o santo. Não é bonito isso? Porque tem dia que a gente se sente, né? O cocô do cavalo do bandido que não aparece na tela. E mesmo assim a gente é útil, nem que seja por uma mensagem. Regina, eu espero ter te respondido. Respondeu sim. A única vez na minha vida que eu tive uma experiência com a questão do suicídio, né? Mais direta, que foi com o tio, que já morreu há muito tempo. Eu fiz uma coisa que eu nem sei se eu fiz bem ou se eu não fiz. Eu o assustei, porque ele já tinha uma vez tentado e ele estava ameaçando de fazer de novo. E eu sentei com ele e falei assim, cara, você sabe o que acontece do outro lado com alguém que se suicidou? E acho que eu devo ter contado um quadro horrível mesmo para ele. Por um acaso deu certo, porque ele não fez mais isso. Ele morreu naturalmente. Ele deu muito trabalho, mas morreu naturalmente. Eu não sei se eu estava certo, se eu estava errado, que é aquela história. Eu não sou profissional. Eu tenho que ir de acordo com o que o momento me inspira e que eu acho que devo. Não sei se esse procedimento é bom, se não é, se é errado, mas foi a ideia que eu tive na hora, quando ele estava ameaçando isso. Dei-lhe um susto, por um acaso, acho que funcionou. Acho que ele pensou alguma coisa, acreditou em mim, talvez por conhecer, por ser amigo, entendeu? Acreditou no que eu disse, sei lá, não sei. Mas já estou comentando só para dizer que aqui, quem não é profissional fica perdido, sim, às vezes não sabe o que fazer. Não, é verdade. Não só quem não é profissional, os profissionais também às vezes se afligem, né? Fala assim, nossa, como cuidar disso aqui? Aí a gente pede ajuda, né? Pede ajuda. Fala, você tem um ser humano que precisa da nossa ajuda. Não é da minha ajuda que hoje eu me reconheci incapacitado. Então, eu preciso da ajuda, né? Eu também já fiz isso, Regina. Eu já entreguei nas mãos da pessoa o livro Memórias de um Suicida, né? Que falava sobre o plano astral. Aí ele assustou muito também. Ele falou assim: mas eu não acredito nisso, não. Aí eu falei assim: agora é com você. Problema seu. Agora é com você, assim, né? Então, eu vejo que muito das ideações suicidas estão embasadas na profunda crença na matéria. Podem falar, gente, eu já falei muito. Irmãos, só para a gente seguir uma ordem aqui, então, Cláudio, porque o nosso tempo também já está se esgotando, vamos escutar aqui a Tereza e depois a Viviane, né? Tereza, você pode, por favor, abrir seu Sim, áudio? sim. Bom, boa noite a todos. Cláudio, parabéns pela palestra, foi muito profunda. Me tocou muito esse primeiro texto que você trouxe, né? Não sei se era uma poesia, um poema, alguma coisa da literatura. Queria até que você passasse para a gente, para mim, qual é o autor desse texto, porque é muito bonito e profundo, né? Você começou com arte, com poesia, para mostrar o submundo, né, da depressão, do vazio. E eu só queria complementar que achei interessante a pergunta da Regina, porque eu acho assim, nós profissionais estudamos para lidar com esse tema, né, que eu acho que é um tema muito complexo, multifatorial, porque o suicídio não é só um problema do indivíduo, é um problema de saúde pública, e ele engloba questões sociais, educação, economia, e entrando nas áreas da psicologia, que seja até transgeracional, entrando na teosofia, que também é uma questão espiritual, kármica, então, assim, é multifatorial e complexo falar de suicídio.
mas eu acho que a gente pode pensar, talvez, em projetos básicos de como apoiar pessoas que estão em sofrimento, em ideação suicida. Porque a ideação suicida ela não acontece só em jovens, é claro que começa porque a adolescência é um caldeirão de hormônios, é um caldeirão de mudanças, né, que afeta muito. Mas eu acho que assim, a gente não precisa dos instrumentos dos profissionais para trabalhar, né? Conforme o Cláudio falou muito bem. E eu acho que a gente pode observar as pessoas, porque sempre tem à nossa volta pessoas que estão mais caladas, igual a Regina perguntou, né? Tem netos aqui, pessoas que têm parentes. Você observar um amigo que está muito quieto, o olhar, a gente percebe. Se a gente observar, a gente percebe as pessoas que estão à nossa volta, que estão com algum problema no sentido de um sofrimento, porque a ideação suicida ela é tão profunda ali na sensação de quem está vivendo o sofrimento, que nem ele próprio vai falar, né? Ele tem dificuldade para falar disso e às vezes nem ele identifica. Mas eu acho que talvez a gente possa pensar em projetos no sentido de, eu sempre falei, a gente poder dar, não tem o SOS, né? Quando a pessoa está passando mal e a gente não dá um band-aid, né? Tem um band-aid para curar uma ferida ali física, um band-aid, uma novalgina. A gente tem os primeiros socorros para um problema físico. A gente deveria também incluir nas escolas um SOS, primeiros socorros psíquicos. Como é que você ajuda alguém que está em sofrimento psíquico? E eu acho que isso é um projeto que deveria estar nas escolas, os professores, que os professores também não têm esse conhecimento específico da área da saúde mental, então não estão preparados, nem os próprios pais, né, estão preparados para acolher os filhos ou qualquer outra pessoa, porque nós não somos preparados, né? O suicídio é uma coisa que agora a gente está falando, mas sempre foi um tabu há décadas passadas, né? Mas que hoje fala-se muito, né? E o Setembro Amarelo acho que veio para trazer essa questão. Então, acho que a gente pode pensar em projetos de como ensinar pessoas a acolher, por exemplo, dar conhecimentos básicos de SOS saúde psíquica, ligar para um amigo que talvez está sumido, observar o olhar, né, o olhar distante de alguém próximo da gente. O comportamento diz muito. Eu acho que a gente só precisa ter esse feeling, né? E como diz o Jung, quando você estiver na frente de alguém, você esteja na frente de um ser humano, né? E não com ferramentas, pensando só na parte técnica, mas alguém, ser humano, que está ali em sofrimento, sem julgamento, né? Desculpa aí, gente. Foi essa minha. Obrigada, Tereza. Parabéns, Cláudio. Obrigada. Brilhante seu comentário. Obrigada. Viviane? Ei, boa noite, gente. Boa noite. Parabéns, Cláudio. Obrigada, né, por convidar, por estar participando aqui com vocês. A gente tem que lembrar que o suicida, na realidade, ele não quer acabar com a sua vida, ele quer acabar com o sofrimento dele, né? E estudos dizem, né, que, assim, que, como é que eu posso falar? O suicida ele tem que ter um acompanhamento psíquico com um psiquiatra, né? E a gente tem que lembrar que nós temos também o CVV. Seria interessante, talvez, né, para a OTS, fazer um convênio com eles para ver como é que eles fazem, né, com essa questão de prevenção ao suicídio, né? Que eles fazem atendimento online e por telefone e presencial também. E dentro da psicanálise, né, por exemplo, nem Freud nem Jung estudaram a questão do suicídio, né? Mas a gente tem que, os estudos apontam, agora que eu lembrei, que, por exemplo, o nosso cérebro, ele é programado para sobreviver, e a gente não entende por que o ser humano ele rompe com isso e suicida.
É interessante, porque, por exemplo, se a gente for tampar o nariz aqui, tem uma hora, vamos suicidar, todo mundo tampando o nariz, a gente não consegue, a gente volta a respirar, entendeu? E o suicida, ele quebra essa barreira, essa coisa que é natural do cérebro para cometer esse ato, né? Mas apesar de não ter estudos assim do Freud, de Jung, na psicanálise eles acreditam que eles não querem morrer, eles só querem acabar com o sofrimento deles, né? E tem um estudo que 17% da população suicida é bipolares. E dos 10% dos bipolares, de 10 bipolares, 3 eles cometem suicídio, assim, conseguem se matar de fato, né? Então, é um problema, sim, de saúde mental, precisa, sim, ter um acompanhamento psiquiátrico e ter um ouvido e um olhar diferenciado para essas pessoas. É só isso. Obrigado, Vivi. Léo, vou Obrigada, te interromper Viviane. ainda, vou só porque para apresentar a Viviane, é minha colega da psicanálise, e a gente está fazendo um projeto dentro da loja Blavatsky, o Setembro Amarelo, como também uma orientação da OTS, né? Eu estou seguindo essa orientação da OTS, então vamos fazer a Semana do Setembro Amarelo também na loja Blavatsky Vitória, e a Viviane, que é minha colega da área de psicanálise, nós estamos reunindo um grupo de terapeutas, psicólogos e psicanalistas para fazer palestras na loja Blavatsky. Raquel, com você. Parabéns, que projeto lindo, Cláudia e Viviane. Que bom que você está aqui com a gente, Viviane. Só queria lembrar também, Leonardo, eu vou passar para você a palavra. Só antes eu queria mencionar aqui que vocês falaram muito sobre o CVV. Eu fui voluntária do CVV durante algum tempo, então me lembrei, Regina, na hora da sua pergunta aqui para o Cláudio, do quanto que a gente recebia de ligação. A gente não pode entrar em casa, isso é antiético, não vou falar, mas posso sim dizer que muitas pessoas chegam na hora, hoje, graças a Deus, o Google, o Instagram, já trabalham com uma ferramenta, com robô, com essa tecnologia extraordinária, que na hora que alguém digita no Google suicídio, como suicidar, ou até no Instagram, na mesma hora já aparece CVV. Vocês podem fazer isso aí em casa, procuram no Google suicídio, vai aparecer como primeira opção CVV, Centro de Valorização da Vida. E assim, muitas pessoas que digitam no Google chegam até nós no CVV dessa forma. E eu cheguei a atender muitas pessoas que estavam na iminência de cometer um suicídio e que, por ter chegado, né, através do Google, essa indicação do CVV, antes se deu essa chance. E por que eu estou falando isso? Muitos realmente, Regina, não vão falar com a sua família. Talvez tenham vergonha de falar com seus amigos. Então, precisa dessas ações sociais que acontecem, desses projetos maravilhosos que tem no Brasil, como o CVV 188, 24 horas. A gente recebe um treinamento, então, assim, mesmo não sendo psicólogos, como eu não era, só é possível essa quantidade de voluntários, porque recebemos um treinamento, não entramos em questão psicológica, a gente não é especialista, mas é um trabalho incrível. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque o CVV é essa ferramenta que às vezes chega para aqueles que têm vergonha de contar para o outro. Então, é interessante que a gente ajude a divulgar esses trabalhos. Mas é só o CVV? Não, são várias pessoas no Brasil que têm ajudado. E tem vários psicólogos que atendem remotamente, online, por um custo muito acessível para poder ajudar as pessoas. A Cruz Vermelha, Tereza era voluntária da Cruz Vermelha, também atende nesse esquema com um custo muito baixo. Além disso, tem uma ferramenta que é da ONU, que atendem crianças, adolescentes, é voltado para adolescentes até 18 anos, é por chat. E tem vários projetos que às vezes não nos chegam,
mas que é super importante para que a gente ocupe esse espaço, esses projetos ocupem esse espaço de dar voz, de acolhimento àqueles que pensam no suicídio ou que estão em depressão. Então, é um trabalho belíssimo, que eu já fiz parte, e eu digo como testemunha que ali realmente é possível salvar vidas. É muito lindo esse trabalho. Eu divulguei no OTS Brasil essa semana um trabalho que acontece aqui em Juiz de Fora. É um trabalho simples, maravilhoso. Por que não tem em outras cidades? Chama Escuta na Praça. Aqui na Praça da Estação, 2 cadeiras colocadas, 2 voluntários, que são psicólogos, se colocam nesse trabalho de 11 a meio-dia e meio, toda quarta-feira. Senta ali na Praça da Estação, colocam um quadro negro e falam que podem sentar. Senta com um psicólogo, fica à vontade, conta, desabafa. Esse é o motivo pelo CVV aqui no Brasil inicia, porque descobriu que é importante ouvir o outro. E, às vezes, Regina, realmente não vai ser um familiar, não vai ser um amigo, porque a pessoa pode, sim, ter vergonha. Então, uma das coisas que eu sugiro é a gente ajudar a divulgar esses trabalhos tão importantes que acontecem no Brasil, da voz. E aí, quem tiver também conhecimento desses projetos, fala com a gente, para a gente também poder divulgar, ajuda a gente a poder divulgar esses trabalhos lindos. Além do CVV, tem vários outros. Então, eu falo até o meu tom de voz aqui muda, porque eu sou muito grata por ter trabalhado no CVV, feliz por ter visto como realmente funciona e muito apoiadora de todos esses trabalhos em prol da saúde mental. Então, irmãos, fica aí assim, aqui à disposição de todos vocês para a gente pensar em projetos junto à OTS para fazermos mais pela saúde mental, e que não é saúde mental, é saúde holística, né? Nós não somos seres humanos partidos. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente também está falando de ecologia, de sustentabilidade, a gente está falando de animais, de ecologia, né? De meio ambiente. Nós não somos separados, né? Nós somos inteiros. Inteiros e unidos, né? Com todo o ambiente, com toda a natureza. Então, desculpa, né, por ter me alongado aqui nesse comentário, não queria perder essa oportunidade. E, Leonardo, se você puder agora falar. Boa noite para todo mundo. Eu também sou da loja Blavatsky. Queria primeiro estar cumprimentando o Cláudio, né, pela exposição muito bonita. E, assim, queria provocar, né, nesse processo aí que o Cláudio trouxe para a gente, essa ideia da figura do suicida que precisa ser mais bem desenhada, não só como uma vítima, tá? Porque muitas vezes a gente tem que ter um entendimento que o que é essa figura e a quantidade de vítimas que ela também está fazendo, né? Eu gostaria de estar provocando isso até para pedir ajuda, só não sei se vai ter tempo, né? Mas para trazer essa reflexão, tá? Porque muitas vezes, né, a gente constrói na figura do suicida uma vítima, mas ele também vitima e muito. Então a gente precisa ter esse entendimento, porque eu particularmente já tive experiências com suicidas, pessoas muito próximas de mim, uma até se suicidou, o outro acabou superando essa fase, mas hoje também é falecido. Fui diretor de escola por muitos anos, eu vi muito aluno tentar suicídio. E, assim, 90% desses casos
são de pessoas com problemas seríssimos de ego muito grande, né? E que, assim, causava uma dor generalizada em todos que estavam ao redor deles. E, assim, a gente precisa entender a questão do suicida, da figura do suicida, desenhar melhor essa figura, né? Porque, assim, tem aqueles que por alguma agressão ou uma doença emocional, elas acabam no suicídio. Mas existem também os suicidas que são pessoas que provocam muito problema em volta deles e muitas vítimas, né? Uma parte considerável, inclusive, falava abertamente que o objetivo de se matar era de causar dor, sofrimento e culpa. Muito aluno eu tive, muito, muito. Então, assim, precisa ser muito bem desenhado para que, na hora, quando faz a abordagem, você ter esse entendimento, porque a figura do suicídio é uma figura muito complexa. Aí queria saber, assim, qual é a contribuição que nessa área da psicanálise a gente pode estar ampliando esse assunto em um outro dia, porque eu acho que hoje já está tarde, né? Então, Léo, obrigado. Eu não vou responder não, tá, Raquel? Até por causa do tempo. É, mas assim, eu vi que o Leonardo ele sempre é provocador, já vi que tivemos várias perguntas embasadas na fala dele, né? Então eu não vou alongar nisso não, mas a gente está organizando isso dentro da loja Blavatsky, vários encontros na loja, em escolas em Belo Horizonte, em centros espíritas aqui em Vitória também. Isso tudo é um trabalho da loja Blavatsky aqui, tá? Então a gente se comprometeu a pedido, né, da própria OTS que a gente estivesse atento a isso. Só queria fazer esse relato. Eu queria perguntar se a Tereza que levantou a mão, eu sei que a Alice está com a mão levantada, mas a Tereza, você levantou a mão no momento da fala do Leonardo? Você queria fazer algum comentário? Eu queria, mas eu acho que a gente pode deixar para outro momento, né? O tempo está aí já estendido, né? Então, porque eu acho que esse desenho que ele fala, isso faz parte de que eu vejo de um processo depressivo, né? Sim, Eu sei que é muito difícil para as famílias lidarem com pessoas que estão em nível de sofrimento, e principalmente o Leonardo, que me parece que ele é professor, né? Ele deve lidar com muitos jovens nesse nível, mas o que a gente orienta para as famílias, para os professores, a gente que trabalha com a saúde mental, é que isso faz parte de um quadro já adoecedor, né? É uma forma de dizer para o outro, né? Chamar a atenção do outro, mas isso é muito mais Perfeito. complexo, né? Eu acho que não responde só em poucos minutos. Mas perfeita a sua fala, Tereza. Eu consegui compreender a partir da dúvida que o Leonardo trouxe. Eu não sei se para o Leonardo também ficou, pelo menos a gente pode voltar nesse assunto, mas também me ajudou, me esclareceu também. Liz, por favor. Sei que a gente já avançou no tempo, mas você pediu há bastante tempo, né? A fala, por favor, sinta-se à vontade. Vários comentários também aqui no chat. Uhum. A TT está falando suicídio é o pico da angústia que não foi acolhida ou percebida. Liz, não sei se você continua, né, querendo trazer sua fala, por favor. Isso, o próximo será no domingo, a Tereza está falando aqui. Liz, eu vi que você abriu o seu áudio. Estamos te escutando. Estamos te aguardando. Bom, tá conectando ao áudio. Parece que está com. Olá, estão me ouvindo Sim. agora? Agora sim. Agora sim. Nossa, caiu, feio. Agora, gente, eu estou meio dodói hoje, né? Então, com a voz rouca, vocês me desculpem aí, mas o que eu quero colocar é o seguinte: hoje o meu trabalho é com reabilitação.
né? Eu trabalho no IBC com as crianças, os alunos com cegueira e baixa visão. Além disso, aparecem outras síndromes, né? Então, lá a gente não tem, a princípio, muitos problemas nessa área, não, né? Porque eu acho que o que a gente já trata já é bastante significante. Mas eu tenho experiência com muitos jovens, realmente, e o que eu queria falar não é nem pontual, seria mais do coletivo. O momento denso que a gente está vivendo, realmente, a expansão da doença mental é, assim, incrível. E realmente deixa a gente um pouco triste no sentido, não devia, né, uma pessoa espiritualizada pensar em tristeza, mas a gente realmente ainda sente porque existem tantos profissionais no momento que estão precisando de trabalho e, no entanto, a loucura se expandindo, não tem quem ajude, não tem quem acolha. É isso, porque infelizmente até os próprios profissionais também sofrem de determinadas ansiedades, a síndrome de burnout, por exemplo, né, que acomete a muitos, muitos passam dificuldades também. Então, existe todo um mundo, né, intra e interno e externo da loucura, digamos assim, dessa loucura muitas vezes fabricada, né? Então, realmente são pontos que a gente tem que debater. Isso que eu falei para a Regina. Regina, não só em setembro, estende, né? Estende porque precisa-se muito, é muita coisa, muito ódio. Gente, as pessoas estão com ódio de tudo. Qualquer coisa, a pessoa já fala uma palavra mais pesada, a pessoa já maltrata um familiar. Então, a gente precisa realmente expandir. Eu não sei como eu posso contar em relação ao meu tempo para esse tipo de auxílio com vocês, mas contem comigo, me falem, me chamem, porque eu estou à disposição sim, tá? Nesse momento eu estou cuidando aqui de uma virose, mas eu fico boa em breve. É isso, tá? Não vou me estender porque outras pessoas querem falar. Foi muito bom, viu, Cláudio Cruz? Muito obrigada, viu? Gratidão. Gratidão a todos os irmãos. Boa noite. Eu Gratidão, quem Liz. agradeço, eu que agradeço. Bom gratidão pela sua presença e sua fala, muito importante. A gente quer sim a sua ajuda e contribuição de todos que quiserem ajudar. Quem sabe a gente traz um projeto desse aí a nível nacional, né, pensando em saúde mental. Todos que quiserem contribuir, ajudar, a gente realmente pensa nisso. E realmente, como você disse, é um mês dedicado, mas não é só esse mês que precisa, que a gente, né, não é o único mês, né, que a gente, para trazer essas reflexões. O Cláudio, por favor, gostaria de fazer os comentários finais, reflexões. Foi ótimo, né? Que bom que a loja Blavatsky compareceu também a esse encontro com a OTS. A gente, como eu disse, a gente está nesse programa de trabalho essa semana e possivelmente até outubro a gente vai estar fazendo apresentações sobre o suicídio. A Viviane está nesse projeto comigo e mais 2 psicólogos, mais uns 3 ou 4 psicanalistas, terapeutas, pessoas também que trabalharam no CVV. A gente abraçou essa causa a pedido de Dona Tereza e Dona Raquel, e eu achei muito bacana. A Luciana nem pôde falar muito hoje, né, Luciana? Né? A gente hoje tomou conta do grande palco, né? Mas sou eu quem agradeço a oportunidade de ser útil, né? Então é isso que é importante. Beijo no coração de vocês, Raquel e Tereza, e com vocês, o que eu puder ser útil, né? Na vida temos eu lembro disso, a nossa vida é para sermos úteis, né? Nossa vida é o serviço, né, Tereza? É a chave que tem que virar, é a chave que tem que virar. Aquele estudo da Joy Mills eu também trouxe para a loja Blavatsky, que o pessoal gostou muitíssimo, também foi uma chave que virou para todos nós.
Obrigado ao meu grupo da loja Blavatsky por ter participado. Obrigado, Tereza, Raquel, Liz, todo mundo que esteve presente. Os nossos corações, ouvidos e sentidos estejam ligados ao ser humano que está à nossa frente. Beijo no coração de vocês. Raquel, é com você para você finalizar. Eu que agradeço, irmão, trazendo com tanta sensibilidade um tema como esse, tão importante, mas também de muito desafio. Gratidão a todos pela presença e que todos carreguem aí com vocês no coração a importância desse trabalho da OTS e de falar sobre esse assunto. Quem puder e quiser nos ajudar, enquanto OTS, estamos aqui de braços abertos. É uma equipe pequena que precisa de muitas pessoas para se juntar nesse trabalho. Então, né, como a gente está aqui, a gente pôde testemunhar, já avançamos muito no horário e olha quantos ainda estão aqui reunidos. Isso mostra como é importante falar sobre esse assunto e como muito tem ainda a ser dito, né? Então, por favor, irmão, junte-se a nós. Se vocês quiserem trazer como sugestão, estamos realmente abertos a projetos, palestras, pensar em aulas. Isso é um interesse da UTS. Então, eu convido para a gente fazer uma breve meditação final, apenas para a gente encerrar essa reunião, para a gente novamente fechar os olhos, quem puder. Para a gente silenciar e absorver a energia sutil gerada neste momento. Que a energia que aqui movimentamos juntos possa ser enviada aos santos seres, destinada a todos aqueles que precisam, que neste momento estão passando por grandes desafios, ansiedade, depressão, ideação suicida, todos aqueles acamados, doentes, que precisam de um acolhimento, um conforto. Que essa energia amorosa possa chegar a todos esses irmãos. Gratidão. Namastê. E assim, encerramos mais uma reunião na sala da OTS, essa noite de domingo, 17 de setembro de 2023. Muito agradecidos pela presença de todos, pela essa oportunidade do estudo brilhante que o Cláudio nos trouxe.